Esse é o vídeo de apresentação, né, do experimento 1, que aborda materiais condutores isolantes da disciplina de Laboratório de Fundamentos Físicos. Meu nome é Thiago e eu estou juntamente com o João. Nós preparamos esse material. Bom, o primeiro experimento dessa aula foi a de medidas de capacitância. A capacitância é a habilidade de um componente ou circuito, né, coletar e armazenar energia de uma carga elétrica, né? Em outras palavras, né, em um capacitor, se aplica uma diferença de potencial aplicando o campo elétrico em um material dielétrico e você vai ter acúmulo de carga desse dielétrico entre os terminais desse capacitor, né? E uma outra definição um pouco mais acadêmica é uma constante de proporcionalidade de um dispositivo em coulombs por volt. Ou seja, a capacitância é o que relaciona a carga no capacitor com essa diferença de potencial aplicada nos terminais do capacitor. No experimento, durante a aula, nós montamos um capacitor utilizando o aparato do laboratório que havia lá, o aparato experimental, né? Nós usamos, esse é um dos dielétricos que foi usado, né? Dielétricos em formas em formas bem planas, folhas, né, que foram colocadas aí entre contatos, entre placas condutoras, entre placas de cobre, nesse frame de madeira, né? E após colocada, encaixada aí, pode ser a placa superior, nós usamos um capacitímetro digital para medir a capacitância e o fator de qualidade. Nós usamos diferentes dielétricos, né, diferentes materiais, 3 materiais, e obtivemos imediatamente a capacitância do capacitímetro, mas também calculamos a constante dielétrica. A constante dielétrica, ela é um número uma razão que relaciona a permissividade do material dielétrico com a permissividade do vácuo, né? Então, em termos de permissividade do vácuo, é a permissividade do material, e essa é a relação da constante dielétrica. Também pode ser considerada como se fosse um capacitor em vácuo, tá? Onde essa constante dielétrica seria a razão entre um capacitor, o mesmo capacitor com material dielétrico, em comparação com um capacitor em vácuo. Essas foram as constantes calculadas, né, as capacitâncias lidas no capacitímetro e as constantes calculadas para fibra comercial, para o Pine com Mylar e para o Prespan, né? Também medimos um capacitor comercial, de 1 nanofarad, e obtivemos as constantes dielétricas dos materiais, né? Não há tanta diferença das constantes dos materiais, né? Uma diferença mínima. O outro experimento dessa aula foi a medida de curvas de tensão e corrente em materiais dielétricos, né? Os materiais dielétricos, eles são isolantes, e quando usamos ele em aplicações reais, geralmente se utiliza a sua capacidade de polarização, né, a capacidade de polarização das suas moléculas. Essa polarização das moléculas vai criar acúmulo de carga nos terminais, e esse acúmulo de carga, né, vai ser o próprio capacitor. Então ele consegue carregar através dessa habilidade de polarizar suas moléculas e obter um acúmulo de carga nas terminais. Os materiais dielétricos, eles têm outro ponto importante, que eles possuem um ponto de ruptura conforme você aplica campo elétrico nele, né, conforme você aplica diferença de potencial nos terminais do dispositivo. O dielétrico vai chegar um momento que ele vai passar a conduzir, né, e esse momento é após esse ponto de ruptura, que pode ser dado em volts. Que geralmente são bem altos, são bastante altos, né, são milhares de volts.
Aqui está um vídeo de experimento, então esse é um dos dielétricos que nós usamos, né, nesse setup. Esse setup era uma ponta carregada, uma ponta sendo aplicada muitos volts, kilovolts, e uma placa aterrada, né, que pode ser visto aqui no canto direito, nesses blocos, nesses cilindros brancos, né, e a gente coloca o dielétrico entre esses contatos e aplicamos tensão até o rompimento do dielétrico. A tensão é medida na própria fonte de tensão, que é uma fonte já preparada para muitos volts, para milhares de volts, e a corrente que está passando pelo dielétrico foi medida em um voltímetro convencional, que foram poucos amperes, né, na ordem aí de microamperes. Então nós fomos subindo a tensão até o rompimento do dielétrico. Essa fonte, ela desliga automaticamente quando isso acontece. Então foi possível mapear em 3 dielétricos, que foram os mesmos usados no experimento anterior de capacitância. Foi possível ver as curvas de tensão corrente até o rompimento. Né? Aqui os resultados, né, nós fizemos com material molhado e um material seco. Então é possível observar que é um padrão bastante exponencial, né? Então não é muito linear essa resposta. E é possível observar também que o dielétrico molhado ele apresentou uma corrente muito maior, né? Isso provavelmente pelo fato dos íons da água de torneira possibilitarem alguma condução, né, no dielétrico. O ponto de ruptura também abaixou bastante para o material molhado, em comparação ao material seco. Tá? Isso provavelmente por causa do aumento de portadores ali. No caso, os íons seriam portadores. No Pine com Myler, foi observada uma resposta bem diferente, uma resposta não muito exponencial, um pouco feia. Isso pode ter acontecido por conta de, talvez, durante o experimento, a distância entre os contatos ter mudado, né, enquanto nós fazíamos a corrente, até porque isso demorou um pouco, porque nesse caso não houve ruptura do dielétrico, né? Então nós conseguimos varrer toda a fonte e isso demorou algum tempo, então por conta disso pode ter acontecido algum distúrbio que tenha levado a esse comportamento muito estranho. Porém, é possível observar também que existiu um aumento considerável de corrente, de fluxo de corrente, e em comparação ao seco, olhando a comparação ao seco. O Prespan, ele teve um ponto de ruptura muito baixo, né? Nós quase não conseguimos mapeá-lo aí para o caso molhado, né? Poucos pontos foram obtidos por conta disso, né? Não tínhamos tanta resolução na escala dos volts, né? na faixa dos volts. Porém, também foi observado aí uma diminuição no ponto de ruptura e um aumento de corrente também. Outro experimento que fizemos foi da medida de resistência de materiais, né? Bom, a lei de Ohm é a lei que relaciona tensão, corrente e resistência linearmente, né? Ou seja, a lei de Ohm ela trata de um comportamento linear da tensão e corrente em função da resistência. A resistência seria um fator aí que conecta a tensão e corrente. No mundo real, nem sempre isso acontece, né? Nem sempre é muito linear, por conta de outros fatores não ômicos, né? Então, um componente puramente ômico, ele deve apresentar uma curva linear de tensão e corrente, um coeficiente angular da resistência, né? Aqui no gráfico nós vemos aí um componente com comportamento ômico na esquerda e um não ômico na direita, que pode ver que não existe uma não linearidade. Durante o experimento, nós usamos 2 multímetros, um lendo tensão e outro lendo corrente, né, conectado a uma fonte de tensão, e nós obtivemos a tensão e corrente ali para cada ponto, né? Nesse caso aqui nós estávamos fazendo para uma lâmpada imersa, um filamento de lâmpada,
imerso em óleo. Ah, nós medimos aqui, então, alguns diferentes componentes. O primeiro dele foi um resistor de alta potência. Esse resistor, como esperado, obteve um comportamento muito ômico, né, um comportamento muito linear. Esperado porque ele já foi construído para ter esse comportamento. Né? Bom, um resistor de aquecimento, que era praticamente um resistor enrolado ali em uma cerâmica, né? Ele obteve também um comportamento bastante ômico, um comportamento bastante linear. Né? Nós esperávamos um comportamento não tão linear por conta do aquecimento, porém foi bastante linear. A lâmpada com bulbo, né? Só um adendo, o bulbo da lâmpada ele seria preenchido com gás inerte, isso diminuiria muito a oxidação da lâmpada e talvez em alguns casos, como as halógenas, aumenta um pouco o brilho da lâmpada. Né? Então a lâmpada com o bulbo ela teve uma resposta menos linear, com alguma característica não ômica. A lâmpada sem o bulbo, imersa em óleo, também teve uma resposta menos ômica, porém um pouco mais linear do que com o bulbo. Né? O óleo, nesse caso, serviria para resfriar o filamento da lâmpada, porque a lâmpada exposta ela oxidaria bastante com o aquecimento e provavelmente romperia muito rápido. Bom, o último experimento que fizemos foi a de resistividade da água potável, né? Então, é importante falar que é água potável porque não era água destilada, ela tinha íons. A condução eletrólito, né, é dada pelos íons do material. A água possui sais, esses sais são íons, iônicos, né, são sais iônicos, que possibilitam a condução elétrica. Um efeito colateral do nosso experimento que fizemos aqui aplicando tensão na água foi a eletrólise. A eletrólise acontece quando aplicamos campo elétrico alto na água, né, diferença potencial, e esse campo elétrico é suficiente para quebrar as ligações de hidrogênio e oxigênio, gerando gás, hidrogênio, gás e oxigênio. Isso foi observado na formação de bolhas nos terminais, nos contatos elétricos. A resistividade elétrica, ou resistência elétrica específica, é uma quantidade de resistência por unidade de comprimento, já considerando uma área. Esse parâmetro é muito importante, principalmente para condutores longos, né? Muito pronunciado, por exemplo, em linhas de transmissão de energia elétrica. Né? Bom, durante o experimento nós usamos uma bandeja aí com água, né, com papel milimetrado embaixo para vermos as distâncias, usamos uma fonte de tensão e corrente e medimos ali com um multímetro tensão e corrente nesses terminais para fazer as curvas de tensão e corrente. Fizemos em 3 distâncias diferentes dos terminais, né, dos eletrodos, e são eletrodos de carbono. Como resultado, tivemos curvas muito lineares, né, para para cada distância, com uma resistência que variou consideravelmente. Esses foram as resistividades obtidas para cada caso. A partir da resistência calculada das curvas. Na resistência, nós pegamos valores médios de resistência para cada ponto, então nós pegamos o valor de resistência para cada ponto do gráfico e fizemos uma média ali. Isso só é possível porque o comportamento é muito linear, né? Se fosse um comportamento não linear, não daria para ter um valor fixo. Todos os valores de resistência foram bastante parecidos ao longo de toda a curva, de toda a curva medida. Então, a partir desse valor de resistência, sabendo a seção transversal de água que tinha entre os contatos e o comprimento, a distância entre eles, foi calculado a resistividade. Essa resistividade teve alguma modificação, alguma diferença razoavelmente grande, principalmente quando os contatos estavam mais próximos. Isso provavelmente por perdas, já que a água não estava só entre os contatos, estava imersa em toda a bacia, e também havia outras questões de perdas aí, outras
coisas a serem levadas em conta, por exemplo, algum tipo de espraiamento da corrente ou também a eletrólise da água, que poderia dar alguma diferença aí. Aqui eu deixo algumas das referências que foram usadas nesse vídeo. E obrigado por ter assistido.